Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é direcionado à economia e o que vem acontecendo na economia brasileira, mas é um assunto muito exclusivo e importante sobre como o nosso ministro Paulo Guedes vem conduzindo a economia brasileira, mesmo em tempos dessa pandemia política e essa paralisação política que nós estamos sofrendo. Tudo começa com a baixa da Selic. Algo que há pouco tempo, poucos anos atrás, nós brasileiros não imaginávamos que seria possível baixar de 2 dígitos a Selic do Brasil, algo que chegou aí a 14%, 16%, hoje nós estamos com uma Selic de 3%. O que o Paulo Guedes, a tacada de mestre dele, ele baixou a Selic. Olha como que um gênio da economia, não só um gênio, mas um patriota faz com o dinheiro do contribuinte. Com essa baixa da Selic gradativamente, até chegar aos 3% atuais, o governo brasileiro deixa de pagar 130 bilhões de juros da dívida pública. 130 bilhões a menos da rolagem dos juros por ano. Então, ou seja, vinha pagando 400 bilhões de reais somente os juros da dívida, que é só a rolagem, 400 bilhões anuais. Desse montante, com a baixa da Selic, baixou 130 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. É PIB de país pequeno, só essa economia com os juros da dívida, ok? Então, o que acontecia? Como os governos anteriores mantinham... Por que a Selic era tão alta? Porque a Selic nada mais é do que a regulação, ela regula de fato os juros que o governo paga a seus credores, ok? Ela serve de referência para os bancos públicos e privados, né, que atendem a população. Ela é simplesmente uma referência. Mas como assim você tem um juro da Selic hoje de 3% ao ano e o juro real aí do cheque especial é de 8% a 10%? Porque ela é uma referência, os bancos não são obrigados a seguir ela. E tem mais a questão do spread bancário, que é o risco do banco perder o dinheiro, né, do risco de calote. Então tem mais esse acréscimo aí, por isso que o juro da Selic é um e o juro praticado no mercado é outro. Então, mas de fato, o que a Selic regula de fato é os juros em que o governo paga aos seus credores. Quando o governo pega emprestado esse dinheiro, a Selic é que regula esses juros, ok? Então por isso que está tendo uma economia aí de aproximadamente 130 bilhões de reais anuais, ok? Para vocês entenderem. Então, nesses tempos de pandemias e também a questão da Selic baixa, houve um recuo de dólar, de injeção de dólar no mercado e também de empréstimo para o governo, né? Compra de títulos do governo para empréstimo para o governo, né? Então houve uma baixa. Como é esse recuo e essa baixa de entrada de dólar para emprestar para o governo, o dólar automaticamente subiu, ok? Como está tendo menos moeda, o dólar subiu. Com essa subida inevitável, o que o Paulo Guedes fez? Vendeu 100 bilhões de dólares, arrecadou no mercado financeiro aproximadamente 500 bilhões de reais. Aí, né, meio trilhão de reais aí só com essa jogadinha, uma espécie de carry trade, né? Muito, muito importante aí, é um ganho real muito bom, muito importante. Então tem um vídeo meu que eu explico por que na época dos governos anteriores a Selic, né, era tão alta. O que acontece? Os governos gastavam tudo o que arrecadavam, né, além de cobrarem impostos excessivos, né, fazendo com que a indústria, o comércio e os serviços arcassem com todos esses impostos, né, encarecendo ainda mais o produto para a população, né, devido aos impostos. Além do governo arrecadar tanto, esse dinheiro era
mau gasto com a corrupção e também com a má gestão, ok? Então, mas chegava no final do mês, a conta não podia, mesmo arrecadando tanto, o dinheiro não dava. Então, o que o governo fazia? Subia a Selic, que é o que regula o que o governo paga de juros para quem compra os títulos públicos, né, empresta dinheiro para o governo. Subia a Selic lá em cima, havia um excesso de entrada de dólar no Brasil para emprestar dinheiro para o governo brasileiro, porque o governo ainda é um bom pagador, sempre foi um médio bom pagador. Então havia uma enxurrada de entrada de dólar. O que acontecia? O dólar mantinha-se num patamar baixo. E então por isso que o dólar mantinha-se num patamar baixo. Não porque a nossa moeda era forte de fato, mas isso era uma especulação financeira em que o governo, para arrecadar mais empréstimos com mais facilidade, aumentava a Selic, pagando mais juros para os seus credores, e com isso havia uma entrada excessiva de dólar e o dólar mantinha-se baixo. Com a Selic baixa, os investidores que emprestavam muito dinheiro e compravam títulos públicos do governo deram uma diminuída, né, no montante de dólar que vinha para o Brasil. Com isso o dólar subiu. Então agora com essa baixa da Selic, houve uma queda abrupta da entrada de dólar e do valor da moeda também, né, do valor do real perante o dólar aí. Então por isso que o dólar está mais caro. Então, mas há uma tendência aí de baixa do dólar e o Brasil segue muito forte aí. Nós sabemos que o Brasil é o celeiro do mundo e que alimenta 1/3 do planeta. E foi uma jogada de mestre do Paulo Guedes aí, mostra que estamos no caminho certo. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.